Pessoal, bons reforços estão sendo avaliados para o Palmeiras em 2023. Querem saber a atualização de como que estão essas negociações em favor da equipe do técnico Abel Ferreira? Vem comigo! Pessoal, antes da gente falar de reforços neste Palmeiras, possibilidades para a próxima temporada, recado muito legal dos meus amigos da Mais Ágil, que tem me ajudado nesses últimos meses, me ajudaram a resolver um problemão financeiro e tenho certeza que com você vai ser a mesma coisa, por isso que eu trago essa dica aqui. Tá bom? Se você tem uma grana, ela tá lá parada, você não consegue mexer, mas você precisa usá-la de imediato, sei lá, para antecipar a parcela de um carro, para fazer algum investimento, fazer alguma quitação, aqueles boletos pesados, ainda mais agora final do ano chegando, quer dar um presente legal, garantir o Natal da molecada, fale com a Mais Ágil que em até 24 horas a grana está na sua conta, como foi comigo, de forma muito rápida, segura e simples. Ó, entre em contato com esse telefone aqui embaixo, também na descrição desse vídeo, o link para falar com eles diretamente pelo WhatsApp, que eu tenho certeza que a sua situação vai se resolver em até 24 horas, como foi comigo. Mas, Ágil, tamo juntos. Pessoal, vamos falar de reforços na equipe do Palmeiras para a próxima temporada, nomes especulados. Por enquanto, tudo muito morno por causa da Copa do Mundo. Aliás, Copa do Mundo que você pode, ó, aqui no site da KTO, fazer apostas exclusivas com as melhores odds do mercado. Tem bolão rolando de free bet de R$500 mil para apostar na final da Copa do Mundo e terminar o ano de bolso muito cheio. Só uma dica aqui também que eu tenho para dar para vocês, aproveitando esse ensejo do nome Copa do Mundo, né? Mas voltando a essa história do mercado, o Palmeiras tem recebido sondagens de empresários sobre possibilidades, muitos nomes que têm sido discutidos, até agora nenhuma definição. O Palmeiras não vai fazer grandes aportes, mas ao mesmo tempo o Abel se animou com nomes que não custam barato, né? Obviamente, todo mundo quer também ter bom jogador no elenco e o Palmeiras não vai ficar fora dessa. Vai contratar pelo menos de 2 a 3 bons nomes para a temporada seguinte. A forma de contratação, que é o que o Palmeiras está tentando se virar, né? Segundo o pessoal do Palestrizados, um dos sites de Palmeiras aqui no YouTube, eles deram a informação de que o Paulinho do Bayer Leverkusen tá muito próximo, que o Matheus Henrique negocia com o Palmeiras também, né? Ou seja, 2 jogadores de alto gabarito, assim como a história do Ferreirinha, que animou demais o técnico Abel Ferreira. Fui atrás dessas 3 histórias recentemente, também vou falar de algumas outras também que estão envolvidas com o Palmeiras, para deixar bem claro estas informações. De fato, começando pela posição do Matheus Henrique, né? O Mateuzinho, para quem não lembra dele, é jogador do Grêmio que está no Sassuolo da Itália. Existe a possibilidade muito grande do Danilo deixar o Palmeiras agora nesta janela, né? Um jogador valorizado, novo. Na minha visão, eu acho que é o timing perfeito para se vender o Danilo, porque ainda está com bons valores de mercado, mesmo nesses últimos 6 meses não tendo ido bem com a camisa do Palmeiras, mas é um jogador que teve convocação para a seleção recente, isso tem um peso, tá numa idade boa para ir para a Europa e seria bom para todo mundo, para o Palmeiras, pro Danilo, enfim, para quem for contratar o Danilo também, até porque o Palmeiras pode, inclusive, barganhar um bom valor de mercado, fala-se em torno de 30 a 35 milhões de euros pelo Danilo, que eu acho que são valores justíssimos e muito bons, e o Palmeiras pegaria um caixa para investir em suas outras possibilidades, ao mesmo tempo dar ao jogador a oportunidade de jogar na Europa. Então, nesta janela, se eu fosse o Palmeiras, já buscaria resolver essa história do Danilo, abriria a lacuna de um jogador como o Mateuzinho, que é menos intenso na marcação que o Danilo, mas ele tem um passe muito qualificado. A questão é que o Mateuzinho recentemente não está bem no Sassuolo. Eu fiz muitos jogos do Sassuolo nessas últimas 2 temporadas do Campeonato Italiano. Esta atual, antes de ter saído da ESPN, que eles detêm os direitos do Campeonato Italiano, e principalmente na temporada passada. Eu brincava que eu era quase que um setorista do Sassuolo, porque quase que toda rodada eu comentava algum jogo do Sassuolo. O Mateuzinho não estava bem. O Sassuolo era um time muito desalinhado na região intermediária onde ele joga, ao lado do Fratesi, ou então do Maxi Lopes. Inclusive ele não é nem titular, não era, né? Porque chegou
para ser essa opção. Na temporada tem buscado aí a chance dele entre os titulares, mas não tem conseguido. O Sassuolo é um time de uma defesa muito fraca, mas que tinha um ataque muito bom. Então era um time todo torto, né? Ataque fortíssimo, defesa muito ruim, o meio-campo que não era combativo, assim como o Mateuzinho. Então, o Palmeiras contratando o Mateuzinho no lugar do Danilo, ele perde aquela intensidade do Danilo, mas ele ganha em qualidade de saída de jogo. A questão é, para a chegada do Mateuzinho naquilo que eu apurei de Palmeiras, só se o Sassuolo emprestar o jogador com passe fixado. O passe do Mateuzinho avaliado pelo Sassuolo em 8 milhões de euros. O Palmeiras não vai contratar o Mateuzinho por esse valor. Se o jogador vier para o Brasil, aos moldes do que, por exemplo, fez recentemente o Flamengo com o Thiago Maia, traz por empréstimo, fixa o passe, vai bem e compra. Se for assim, o Palmeiras topa negócio. Caso contrário, sem chance do Mateuzinho jogar no Palmeiras. Então essa é uma das possibilidades. O nome do Paulinho. O Paulinho ainda segue com aquela informação que eu trouxe lá atrás da imprensa alemã, da Sky Sport da Alemanha, de que ele, Paulinho, quer jogar no Palmeiras. O clube que mais chama atenção por projeto e também pelo trabalho de um treinador, no caso Abel Ferreira, é o Palmeiras. A questão é, as propostas que o Paulinho recebeu, além do Palmeiras, são maiores. E o empresário do Paulinho, Carlos Leite, ele tem muito bom trânsito no Vasco, que é um clube que fez uma proposta maior. O Vasco, para quem não sabe agora, está numa outra realidade, com um patrocínio forte, virou SAF, vai contratar jogadores de peso para essa temporada e como o Paulinho nasceu dentro do Vasco, ele é uma prioridade dessa nova gestão. O Vasco fez uma proposta maior para o staff do Paulinho por esse jogador e o Atlético Mineiro também. Obviamente que o empresário quer levar o jogador para onde paga mais, então existe esse imbróglio que deve ser resolvido depois da Copa do Mundo. Outro nome do Ferreirinha, o Palmeiras não se animou com a possibilidade daquela informação que eu trouxe, dos empresários, tanto do Ferreirinha como do Breno Lopes, partirem para uma situação de que, vamos trocar os dois com passe fixado, se der tudo certo alguém compra, se não der volta para casa? Não. Palmeiras quer negociar o Breno Lopes, assim como ele quer vender o Kusevich e outros jogadores como o Wesley, por exemplo, que estão à disposição do mercado, né? O Palmeiras não quer mais emprestar o jogador para depois ver se o cara vai se desenvolver e aí alguém compra. Palmeiras tem alguns atletas que estão voltando de empréstimo justamente por causa disso. Carlos Eduardo, Matheus Fernandes, todos que não devem continuar para a próxima temporada. Então o Palmeiras, nessa história do Ferreirinha, ou então troca com troco, me dá ele que eu te dou o seu e tá resolvido, ou então não tem negócio. Nessa história de empresta, vem pra cá, tal, essa possibilidade não animou a diretoria do Palmeiras, que quer então vender jogadores para fazer caixa, para investir em outros nomes. Inclusive o Kusevich foi um nome muito ligado ao Sassuolo. E aí, vou entrar com a minha sugestão. Se eu fosse Palmeiras, Sassuolo, vocês querem o Kusevich, a gente quer o Mateuzinho. Como é que funciona nessa história aí? Te dou um atleta por um valor X, abate de outro X daqui, vai dar negócio, quer fazer um empréstimo, enfim, aí seria uma criatividade. Eu que estou inventando aqui de cabeça se eu fosse Palmeiras. E essa negociação não existe, tá? A sondagem do Sassuolo pelo nome do Kusevich é uma coisa, a do Palmeiras pelo Mateuzinho é outra, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas se quiser colocar no mesmo balaio aí, os clubes que se virem. Mas as situações são essas de momento. O nome que eu acho que pelo coração, se o Palmeiras entender ali e começar a dar uma buzinada, o do Paulinho pode ser mais suscetível, porque no fim das contas é o jogador quem tem a palavra final para definir o rumo dele. Como o Matheus Henrique pertence a um clube que tem que fazer uma negociação separada, o Ferreirinha tá contra o clube, esses dois nomes por enquanto não animaram muito o Palmeiras. Falou-se no nome do Speed Mendonça, jogador do Ceará, mas com todo respeito, eu não acho que o Palmeiras vai atrás de um atleta que recentemente ele tem o mesmo nível de outros que estão surgindo aqui no Palmeiras, por mais experiência que ele tem no Ceará. Me chamaria muito a atenção porque eu não vejo um atleta com o nível o Speed Mendonça para jogar no Palmeiras, mesmo tendo feito um campeonato respeitável com uma equipe que foi rebaixada, mas não acho que o Palmeiras deva partir para esse tipo de investimento. São muitos nomes que estão sendo ventilados e especulados, mas esses três de fato sim, esses três nomes foram colocados em pauta. O Abel gosta dos três, a questão é como que vão se desenrolar tais negociações.